Olá, bem-vindos ao programa Se Cuida com Flávia Duarte, um programa onde a gente fala tudo sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. Tudo como se cuidar, corpo, mente e espírito, para que você possa identificar e sair de ciclos de abuso. Eu, após ter sido vítima de violência doméstica fora do meu país, aqui nos Estados Unidos, resolvi compartilhar o meu processo com vocês e dizer que existe vida e abundância. Vamos descobrir como? Bom, e o tema de hoje será vítimas de abuso e processos imigratórios. E hoje a minha convidada é a doutora Aide, que vai me ajudar com esse tema tão importante. A doutora Aide é advogada de imigração e ela tem um serviço humanizado que me chamou muito a atenção. E hoje a gente vai falar um pouquinho, explicar algumas informações importantes para você que sofre de violência doméstica e é imigrante, está fora do seu país. Muito bem-vinda, doutora Aide. Obrigada pelo convite, eu realmente estou honrada de estar aqui, né, sabendo que tem muitas pessoas que sofrem abuso e que de alguma forma eu posso ajudar elas a encontrar um caminho. Gente, eu quis trazer a doutora Aide para falar um pouquinho para vocês de direitos, porque quando eu fui vítima fora do país, muitas pessoas falaram que eu não tinha direitos, que era para eu ficar quieta, né, que eu era imigrante, e não. O imigrante, ele tem apoio, ele tem proteção, então hoje a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. Doutora, você atende muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica? Sim, e o que você falou é verdade. Todas elas me contam que elas ficaram com medo de fazer contato, ficaram em silêncio, ficaram guardando isso. Inclusive, muitas delas nem contam para a família que está no Brasil. Elas falam que elas não querem preocupar a família, os amigos, e elas ficam com isso só para elas, né? Mas de alguma forma, às vezes uma amiga ou alguma coisa que eu gravei incentiva, né, seu trabalho, sem sombra de dúvida, ajuda muitas pessoas a se sentirem confortável, né, de buscar ajuda. Sim, gente, olha a importância de você buscar um profissional quando você passa uma situação dessa. Porque muitas vezes os amigos querem ajudar, mas não tem a informação necessária ou cada um teve um processo e pode não ser o seu. Então, o advogado é o único que pode te orientar da maneira correta como é que você deve proceder no seu caso. Então, é muito comum ter vítima aqui que não sabe desses direitos e aí não procura ajuda. E aconteceu comigo isso que você está falando de falar com a família. Eu não falei nada para minha família, então fica muito mais difícil. Você já fica sem apoio da família, ainda sem apoio de informação correta, é muito difícil. E doutora, uma vítima de violência doméstica, ela estando ilegal aqui, ela tem proteção? Ela tem, então justamente, né, esse processo é conhecido como VAWA, né, Violence Against Women Act. É uma violência que aconteceu contra a mulher, mas na verdade pode ser para mulher ou para homem, né? E isso é um caso que te leva, se for aprovado, diretamente para um green card. E nessa proteção, o que acontece? Quando você dá a entrada, você tem que mandar um monte de evidências provando que você qualifica. Então eles te dão o que eles chamam em inglês de prima facie determination, né? Eles olharam, receberam a aplicação, foi preenchido corretamente. Tem algumas provas aí, algumas evidências que levam eles a falar, bom, enquanto nós analisamos mais profundo, que pode demorar alguns anos, né? Nós vamos liberar essa carta e nessa carta ele fala que você tem direitos para você pegar recursos do governo americano. SNAP, TANF, Medicare. O que é isso? São direitos, benefícios que você pode usar para pegar comida, às vezes um abrigo, né, um shelter, women's shelter, seguro para você poder ter atendimentos. Então, além do benefício de imigração, que pode gerar até uma autorização de trabalhar, autorização de viajar e no final um green card, nesse processo da VAWA, antes disso, muito antes disso, normalmente 30 a 60 dias depois que você aplica, você recebe essa carta. E essa carta te gera benefícios para você poder começar a viver uma vida digna nos Estados Unidos. Gente, olha a importância do que a doutora Aide está falando. E eu sou prova disso, porque eu achei que não tinha ajuda, que não tinha apoio, e eu recebi todos esses benefícios do governo. Então as pessoas acham assim, não vou falar porque eu só vou passar vergonha. E não, você de fato é ajudada, é apoiada e tem ainda os seus direitos ainda
garantidos com a entrada desses vistos, né, doutora? Sim. E também eu tenho outra coisa para perguntar. A vítima que tem filhos. É muito comum aqui, eu atendo muitas mulheres que têm filhos. E aí elas estão sofrendo tanto, sofrendo naquele abuso, elas não dão entrada em nenhum processo, só que elas estão sofrendo tanto que elas querem ir para longe do abusador e elas voltam para o país de origem. Se ela volta para o Brasil sem dar entrada num visto, isso pode complicar para ela, né, doutora? Não é aconselhável, se você tiver filho, que você saia do país sem registrar esse caso de abuso. Tem que dar entrada num processo de abuso antes de fazer qualquer coisa quando se tem um filho na relação. Então, o que eu costumo falar, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um filho com alguém que é americano, né? E essa pessoa é daqui e você sai e leva, imagina o caso que eles falam, não, você saiu, você tá roubando a criança, você nem registrou. Então essa parte é bom ver com o advogado da corte da família, para já registrar. Mas em termos de quais são os problemas que pode gerar. Então imagina o caso que a mulher está casada com alguém, mas nunca deram entrada em nenhuma aplicação do Green Card. Então ela tá aqui ilegal já. Mas ela consegue aplicar para a VAWA, estando ilegal, tá? Até se ela divorciou já. Tem um limite de 2 anos. Ela pode estar divorciada. Porque para a VAWA, o cara tem que ser, ou a esposa tem que ser cidadã ou portador do Green Card. Mas se a pessoa sai sem fazer nada e ela já estava ilegal, isso pode levantar uma barreira, né? E daí, claro, você pode aplicar, ainda se divorciou, mas isso vai criar problemas. Então eu falo, por que você não faz antes de você sair? Por quê? Existe a autorização de viajar e você pode pedir uma urgência. Então você pode dar entrada na VAWA e daí quando você recebe o número de protocolo, você liga de volta para a imigração e registra aqui, ó, já fiz a biometria e eu preciso com urgência voltar para o Brasil porque estou sofrendo gravemente abuso mental, emocional ou físico. E eu quero entrar com esse processo de urgência porque está me fazendo muito dano na minha saúde. Então a gente pode pedir isso para você ir e ficar no Brasil um tempo para você ter o atendimento que você precisa e você voltar para cá e não ter tanta dificuldade. Mas é a importância, gente, de vocês se preocuparem com o status migratório de vocês. E o que acontece também, doutora, como a gente está falando de VAWA, pode ter pessoas que não estão entendendo bem. Para ser claro, gente, isso é um visto. Então, a vítima, ela recebe muita ameaça por ela ser imigrante. Sim. E esse visto, ele te protege. Então, às vezes você está pensando, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo porque eu sou imigrante? E não. Esse visto que a doutora está falando aqui pra gente hoje é um visto que protege você independente do seu status. E é importante também falar que é um visto de imigrante, que isso confunde muitas pessoas, né? Porque eles falam, mas o visto, ele é temporário. Mas existem vistos de imigrantes, que acaba sendo uma residência permanente, que é o caso da VAWA. Então ela não vai receber, por exemplo, no U-Visa, né? É um visto temporário por 4 anos e depois você pode fazer a residência permanente. Nesse caso, é um visto de imigrante direto para a VAWA. Então, a pessoa pode ter todos os benefícios que nós falamos e ir direto para um caminho caso for garantido, né? E eu acho isso importante também, porque eu vejo muitas pessoas que me ligam e me contam a história e eu falo, ó, toma bastante cuidado, porque como você sabe, existe muita fraude na área de imigração. Então, eu sou advogada formada aqui nos Estados Unidos, com OAB dos Estados Unidos, e tem muita gente que não são, eles são notários, né? Pessoas que são paralegals. Um paralegal não é advogado, né? É importante ter essa diferença para as pessoas entenderem com quem eu estou trabalhando. Sim, é muito importante falar sobre isso, porque no meu caso, vários advogados queriam dar entrada em vistos e eu acabei não fazendo, porque estava todo aquele transtorno acontecendo na minha vida. E depois o meu advogado criminal, ele falou, que bom que você não fez nada, porque acho que o advogado nem consultou nada, não sabia nem do que se tratava e queria dar entrada nesse processo. Sim. E ele falou, isso teria prejudicado todo o seu processo, Sim. que teve um sucesso. Então, a escolha do profissional certo, mais uma vez, é importante porque pode estragar todo o seu processo. Verdade. Sim, até as pessoas perguntam, né, se eu estou casada e nós demos entrada no processo juntos para fazer o ajuste, mas agora eu estou falando que eu sofri um abuso. A pessoa que está trabalhando com você agora, seu advogado, tem que analisar o que foi falado no primeiro processo, por que mudou, como mudou, relatar esses fatos, porque o fato que você deu entrada como casada não quer dizer que você não pode fazer VAWA agora. Só que precisa ter um acompanhamento para o advogado poder explicar, ó,
ele deu entrada, mas daí ele abusava financeiramente, emocionalmente, às vezes nem é fisicamente, né? Só que daí ele falava pra mim, eu vou retirar esse processo, minha messia, vou retirar esse processo, porque eu não tô limpando a casa, porque eu não tô fazendo a comida dele como ele gosta. Então aí a pessoa relata e a gente consegue explicar, eles deram entrada como casados, mas aí as coisas mudaram, ele começou, ou ela começou a ter essas posturas, né, de abuso, e aí a gente começa a relatar isso. E eu quero agradecer muito a presença da doutora Aide hoje aqui no programa. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o seu caso em específico, você entre em contato com o programa que a gente passa o contato dela para vocês. Eu que agradeço. Para mim é muito importante estar aqui hoje, podendo dividir um pouquinho da minha experiência e também para lembrar vocês que estão aí sofrendo qualquer tipo de abuso, você não está sozinha. Você pode entrar em contato com o nosso escritório, que será um prazer poder fazer uma análise gratuito do seu caso. Doutora, muito obrigada. Eu sempre gosto de esclarecer que a gente falou aqui um pouquinho, gente. É muito amplo, tem muito mais coisa. Então, se vocês precisarem, procure a doutora Aide. Quero agradecer muito o apoio da Seiça Belmondo, do Seiça Belmondo Beauty Spa, um spa que você é tratada com carinho, com amor, com respeito, como a gente merece. E a Carla da Botoplace, que tem o projeto Empower Yourself, que ajuda mulheres que foram vítimas de violência doméstica com aplicação gratuita de Botox. Obrigada, meninas! Agora o nosso momento especial. Eu vou pedir para você parar tudo o que você está fazendo. Para, respira e repita comigo. Hoje eu sei a importância de saber dos meus direitos e eu vou escolher profissionais qualificados e de confiança para me ajudar no meu processo. Gente, não perca o próximo programa e obrigada pela audiência.